Olá amigos, companheiros de Rotary e profissionais da imprensa de todo o Brasil. Sou o jornalista Marcelino Silva, coordenador regional assistente de imagem pública do Rotary International, sob liderança da jornalista Ligéia Estivanin, que é a nossa coordenadora regional de imagem pública do Rotary. No podcast de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19 e a posição da instituição sobre essa pandemia. Temos conosco o Mário César de Camargo, ele que é diretor de Rotary International e vai explicar um pouquinho as medidas de contingência que a instituição adotou neste momento de ajuda humanitária. Lembrando também que esse podcast está disponível a todos os veículos de imprensa e mídia do território mundial que falem no idioma português. Vamos lá então ouvir um pouquinho de Mário César de Camargo e as novidades e medidas adotadas pelo Rotary International. Olá Mário, obrigado pela sua participação em nosso podcast. Como nós sabemos, Rotary é uma instituição mundial que reúne aí aproximadamente 1.200.000 rotarianos. Diante da pandemia, como é que fica a administração da instituição? Clubes que se reuniam presencialmente hoje estão tendo essa dificuldade pelas orientações dos organismos de saúde internacionais. Então, eu queria, Mário, que você comentasse um pouquinho, a partir da nossa sede em Chicago, qual é a orientação para como que o Rotary deve operar administrativamente diante desta pandemia. Alô, meus amigos do Rotary. O Rotary nasceu em 23 de fevereiro de 1905 de uma reunião presencial. Então, a presença física, a troca de experiências, a conexão era baseado na presença das pessoas reunidas em torno de uma mesa para discutir problemas. Esse desafio que se coloca do coronavírus vai alterar a nossa forma de atuar, não tenha dúvida nenhuma. Mas diante dessa ameaça, há também algumas oportunidades. Eu tenho participado, por exemplo, de 3 reuniões virtuais todo dia. As reuniões virtuais começam no horário, elas são muito objetivas, elas engajam mais pessoas porque são mais participativas, não tem um predomínio de um ou outro rotariano fazendo discurso, existe maior engajamento e, para minha surpresa, eu não participei de nenhuma reunião com menos de 50 rotarianos. Então, se por um lado a ausência da reunião física nos distancia, por outro lado, a reunião virtual nos aproxima intelectualmente em termos de conteúdo. Eu vejo nisso uma oportunidade e tenho certeza que muitos clubes revisarão a sua forma de reunião, o seu modelo de reunião tradicional, fazendo talvez uma parcela das reuniões presenciais e uma parcela de reuniões virtuais. Mário, diante deste cenário, como é que ficam os eventos mundiais e regionais de Rotary, não somente aqueles eventos internos que acabam ainda deliberando sobre as decisões e o comportamento dos clubes de Rotary, enfim, como convenções mundiais, assembleias mundiais, enfim, as próprias reuniões de conselhos mundiais, como que vai operar esse sistema a partir de agora, então? O presidente Mark, com o apoio do Conselho Diretor, decidiu na reunião do dia 18 de março, pela primeira vez na história do Rotary, em 115 anos, cancelar uma convenção mundial, que seria a Convenção de Honolulu agora em junho. Então serviu como exemplo para o que devem fazer os distritos com as suas conferências distritais, para os clubes com as suas reuniões com rotarianos e também para líderes como eu que estão em processo de treinamento dos seus coordenadores. O Rotary não recomenda que se façam reuniões presenciais até o fim de junho. É tão severa essa medida que o Rotary não vai custear, ou seja, não vai pagar nenhuma viagem, nenhum tipo de despesa de hotel para nenhum rotariano que se disponha a fazer uma reunião presencial até o fim dessa gestão 19 e 20. Então a nossa postura é muito severa, é muito rígida. Manda um recado muito claro que doravante os clubes, os distritos e mesmo o Conselho Diretor devem se reunir pelos meios, pelas ferramentas online. E como eu disse na pergunta anterior,
ao mesmo tempo que representam uma ameaça, são uma oportunidade de capacitar os rotarianos para o meio virtual. Uma das coisas que diferencia a Rotary de outras instituições não governamentais é que ela tem o seu próprio banco de fomento, que é a Fundação Rotária. Queria que você comentasse, Mário, como é que fica o dinheiro, o investimento da Fundação Rotária nesse momento de Covid-19. Alguma verba foi liberada? Qual a orientação aos clubes e distritos que estão espalhados por todo o mundo? Como esse dinheiro será utilizado e se ele será liberado de alguma forma neste momento de pandemia? Com relação aos projetos da Fundação Rotária, a reunião do board do dia 18 de março, provocada por mim e 2 outros diretores, a Stephanie Urchik e o Larry Dimmitt, nós pedimos à Fundação Rotária que flexibilizasse as regras de subsídios distritais globais e, eventualmente, de subsídios em caso de catástrofe. E a Fundação deu uma resposta rapidíssima. No dia 24 de março, os curadores reunidos virtualmente decidiram por flexibilizar as regras. Então, começaram com a concessão de um orçamento extraordinário de $1 milhão para 40 projetos de $25 mil cada um no mundo inteiro. Eu tenho hoje, segunda-feira, 6 de abril, a grata satisfação de anunciar que as zonas 23 e 24 da nossa gestão tiveram 12 projetos contemplados com $25 mil cada um. Ou seja, a nossa zona levou 30% do orçamento mundial desse projeto de assistência em caso de desastre. Também foram flexibilizadas as regras de subsídios globais, que agora poderão utilizar o seu dinheiro com o parceiro, sem que o parceiro tenha necessidade de aportar recursos, só nominando o parceiro no formulário, e também a flexibilização para uso dos subsídios distritais para a utilização do combate a coronavírus. Ou seja, a Fundação tem respondido à nossa demanda do Conselho Diretor de flexibilizar as regras para emprego imediato desses valores em projetos que combatam o coronavírus. O programa Polio Plus é um dos maiores sucessos de Rotary International, enfim, popularmente conhecido como End Polio Now, né? É a luta mundial pela erradicação da paralisia infantil, poucos casos existentes no mundo, e o Rotary se coloca aí como grande ator ao lado da Organização Mundial de Saúde, parceiros e patrocinadores, além de governos de vários países do mundo, na luta pelo fim dessa terrível doença, que falta somente um pouquinho para que ela seja exterminada. Mário, como é que anda o programa Polio Plus? Sofreu alguma baixa? Vai faltar dinheiro para ele? Como é que está hoje o End Polio Now, paralelamente a esse cenário mundial de pandemia do Covid-19? O programa Polio Plus ele tem um orçamento cravado no orçamento da Fundação Rotária de $150 milhões. 100 milhões vem da Fundação Bill e Melinda Gates e 50 milhões vem de contribuições dos rotarianos. Já no ano passado, no fechamento do orçamento 18-19, faltando 15 dias, ainda faltavam $3 milhões para completar os $50 milhões dos rotarianos. E foi feito um esforço final, na reta final, e nós completamos a nossa parcela do compromisso. Eu não tenho dúvida que, apesar de todos os esforços do coronavírus e dos investimentos e dos recursos que serão destinados em projetos de subsídios globais, distritais e de catástrofe para o coronavírus, a nossa manutenção dos $50 milhões é líquida e certa. O Rotary não vai falhar no seu compromisso com a Fundação Bill e Melinda Gates de destinar $50 milhões de recursos para o programa de polio. Nunca fizemos isso, não será esse ano, apesar de toda a diversidade, que nós faremos. Há outras decisões, há outros fundos que poderão ser remanejados para honrar o nosso compromisso junto à Fundação Bill e Melinda Gates. Uma última pergunta, Mário, já aproveitando e agradecendo a sua participação, seu trabalho e empenho voluntário, que abrange aí não só o território brasileiro, mas parte das Américas, e também como ex-curador da Fundação Rotária, hoje no cargo de diretor de Rotary International, você também teve a oportunidade de ajudar a humanidade nos 4 cantos do planeta. Então, para finalizar,
Qual é a orientação final em cima do Covid-19? Os clubes devem utilizar as plataformas de videoconferência, deve entrar em ação desenvolvendo projetos nesse sentido de combate à doença, enfim. Fique à vontade para os seus esclarecimentos finais. E aí o que Mário César pede aos seus liderados, aos seus voluntários nessa sua área de abrangência como diretor da instituição. Mário, fique à vontade, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. A nossa recomendação é muito clara: fique em casa e fique com saúde. Substitua as reuniões presenciais por reuniões virtuais. O Rotary tem sugerido há muito tempo, há alguns anos, a adoção de modelos alternativos de reunião. Começou com o e-club, foi para outras formas de reunião de clube, e talvez essa ameaça externa nos faça acelerar esse compasso de mudança. Os clubes que ainda resistem a uma maior flexibilidade no seu modelo de reuniões, talvez diante do aprendizado da condução de uma reunião virtual, apaguem esse fantasma e se engajem nessa nova forma de relacionamento que é inexorável. O mundo está se transformando numa grande plataforma digital e o Rotary, aí incluídos aqueles mais experientes, como eu, por exemplo, tem que se valer das novas ferramentas de comunicação. E a plataforma online é a mais importante delas. Número 2, não desistam do Rotary, porque o Rotary não vai acabar. Quanto mais projetos nós fizermos e mais envolvidos nós estivermos, mais voltados às necessidades da comunidade nós estivermos, melhor será a ação do Rotary. O Rotary não vale pelo almoço, pelo jantar ou pelo palestrante. O Rotary vale pelo que nós damos de benefício para as nossas comunidades. E a reunião virtual pode muito bem continuar a prover esses benefícios para as nossas comunidades, através dos projetos de subsídios, através do engajamento beneficiando entidades que estão numa situação precária, agora com o coronavírus, aumentaram as necessidades e evidenciaram as diferenças sociais na nossa comunidade, principalmente aqui no Brasil. E o Rotary tem um papel importante pela sua capilaridade, pela sua atividade, em suprir essas entidades que hoje estão com necessidades básicas. Então, duas coisas. Primeiro, aprendam a utilizar a plataforma virtual, ficando em casa, ficando com saúde. E segundo, continuem a sua atividade no clube, através do patrocínio a entidades que precisam da nossa ajuda, usando os nossos recursos de subsídios. O Rotary sobreviveu a 2 guerras, sobreviveu à gripe espanhola, sobreviveu à recessão de 29, sobreviveu à recessão de 2008 e nós saímos mais fortes do que entramos. Essa é a minha mensagem. Nós vamos continuar conectando o mundo, ainda que na plataforma digital, e vamos abrir oportunidades que se apresentam. Essa é a minha mensagem, uma mensagem de otimismo, de aprendizado, cabeça erguida, fique em casa com saúde, aproveite a sua família, leia mais, veja mais filme, adquira mais cultura, porque o Rotary vai continuar precisando da sua colaboração. Um abraço a todos.